Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, 75 anos da NATO. E agora, que futuro tem esta aliança? Viva! A NATO comemora nesta quinta-feira 75 anos. Com a guerra na Ucrânia, voltou a ganhar força, ganhou novos membros e volta a estar no centro de todas as preocupações. Como será a Europa nos próximos anos, meses? Como será a evolução da guerra na Ucrânia? Até que ponto é que a Ucrânia conseguirá resistir sozinha? E depois, o que acontece a partir de novembro, se tivermos um novo presidente eleito para a Casa Branca? Neste caso, Donald Trump. São tudo questões que vou fazer à jornalista Teresa de Sousa, que está comigo neste P24. Teresa, com a guerra na Ucrânia, a NATO ganhou uma nova força que nos últimos anos tinha, de certa forma, perdido esta importância. O que é que mudou na NATO desde que a guerra voltou à Europa? Bom, para já, como estavas a dizer, a NATO ganhou uma nova alma, porque ganhou uma nova missão, que no fim de contas atrasa um pouco às suas origens, que é enfrentar uma ameaça seríssima, que já não é representada pela União Soviética, mas que é representada pela Rússia. Por outro lado, a guerra na Ucrânia, uma invasão com uma dimensão militar que já não se via na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O desafio que isso coloca diretamente à segurança dos europeus, dos aliados europeus e da própria NATO e da União Europeia. Tudo isso colocou perante os países europeus, os aliados europeus da NATO, uma realidade para a qual não estava preparada e que se tem agora de preparar rapidamente. É o que se tem estado a fazer nos últimos 2 anos. A guerra continua, a ameaça russa mantém-se e hoje a NATO é de facto a única força que pode dar à Europa unidade, coesão, força para enfrentar essa ameaça e para derrotar Putin, de preferência já na Ucrânia, antes que o presidente russo tenha outro tipo de tentações que levem a um confronto direto com a NATO. É que ainda na semana passada ouvimos o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, a dizer que a ameaça de guerra na Europa é uma ameaça real. Até que ponto é que isto é mesmo assim? Ou seja, até que ponto é que não estamos à beira de uma guerra muito mais alargada do que aquela que está a acontecer, ou seja, uma guerra que envolva diretamente a NATO? Bom, tudo vai depender do que acontecer à Ucrânia. Se o apoio ocidental à Ucrânia não for suficientemente robusto, suficientemente decisivo e forte para permitir à Ucrânia travar a invasão russa e, em última análise, derrotar a Rússia, ninguém nos garante que a Europa não venha no curto prazo, no médio prazo, a enfrentar uma situação em que a Rússia se transforme numa ameaça direta à própria NATO. É esse cenário, é um dos cenários que está naturalmente em cima da mesa da Aliança Atlântica, é um cenário que vários responsáveis políticos europeus já consideraram abertamente, e não foi só Donald Tusk, foi também, por exemplo, o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius, foram alguns altos responsáveis dos países bálticos. É uma realidade que hoje não vale a pena ignorar, por mais que a Europa não queira enfrentar essa realidade, vê-se obrigada a enfrentá-la e a preparar-se para ela. Portanto, não é nada que, como acontecia até agora, esteja completamente fora dos cenários possíveis para o futuro. É uma realidade, é uma hipótese, é uma possibilidade que vai depender, em primeiro lugar, da capacidade que o Ocidente tiver
em apoiar a Ucrânia, porque neste momento a realidade é que são os ucranianos que estão a morrer por nós, ou seja, são os ucranianos que estão a morrer para que a Europa e os aliados europeus da NATO mantenham alguma segurança e alguma capacidade de defesa em relação a uma ameaça que, não sendo tão poderosa como foi a ameaça soviética durante a Guerra Fria, é uma ameaça naturalmente muito séria. E até que ponto é que as coisas podem mudar daqui a pouco mais de 6 meses, quando a Casa Branca tiver um novo inquilino e se esse inquilino for Donald Trump? Essa é a questão mais preocupante neste momento. Aliás, está presente na agenda da reunião da NATO, os ministros dos negócios estrangeiros da NATO, que está a decorrer em Bruxelas e, curiosamente, marca os 75 anos de existência da Aliança. Foi fundada a 4 de abril de 1949. É um dos cenários que está em cima da mesa, é uma preocupação enorme dos aliados europeus. A ideia que há neste momento é que é preciso, de alguma maneira, garantir que o apoio à Ucrânia não seja posto à prova, não seja, digamos, negligenciado se Trump vier a ganhar as eleições presidenciais nos Estados Unidos, embora não seja uma hipótese muito provável. É isso que os responsáveis europeus estão a discutir e o secretário de Estado norte-americano estão a discutir na NATO. Não é fácil encontrar uma solução segura para essa eventualidade. É muito difícil imaginar que uma aliança que foi fundada por iniciativa americana, que garantiu a segurança europeia durante 75 anos, graças ao poderio militar americano, que ainda hoje tem uma relação entre a capacidade militar europeia e norte-americana que é altamente desfavorável à Europa. Não é fácil imaginar que a Europa, a NATO, continua a ser capaz de enfrentar a ameaça russa se o presidente norte-americano não estiver disponível para garantir a sua defesa. É essa a questão. Não nos podemos antecipar à realidade. Faltam 6 meses, muita coisa pode ainda acontecer, mas há de facto, de novo, não é a primeira vez, uma sombra que pesa sobre a NATO, e essa sombra chama-se naturalmente Donald Trump. Teresa, obrigado pela ajuda. Beijinhos. Este é o destaque do público nesta quinta-feira, 75 anos da NATO. A UE continua a ser um anão em termos militares e os aliados concordam que a NATO deve ter um papel maior na coordenação do apoio à Ucrânia. Entretanto, estreou nesta quarta-feira o novo podcast do público dedicado aos 50 anos do 25 de Abril. Fui Elisa nas brigadas. E nessa altura deixei ser Mariana, passei a ser Maria. Foi há 50 anos que a Revolução lhes devolveu a liberdade e também o próprio nome. Só voltei a ter o meu nome 18 anos depois, quando foi a 25 de Abril. No podcast Clandestinos vamos ouvir histórias de pessoas que mergulharam na clandestinidade durante o Estado Novo. Uma série em 5 episódios do Jornal Público para acompanhar às quartas-feiras no mês em que se comemoram 50 anos de democracia. Estreia no dia 3 de Abril. Isabel do Carmo é a primeira convidada, a médica revolucionária que transportou bombas na mala do carro. Um trabalho da jornalista Andréia Friaças com sonoplastia de Inês Rocha. Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje esteve a Teresa de Sousa, que está sempre no podcast Diplomatas aqui do Público. Até amanhã, tenham um bom dia. O Público fica no ouvido.